A Bíblia, abre comigo em João, no capítulo 11, no versículo 38, uma passagem conhecida, mas que vamos aprender mais do Senhor aqui nessa noite. Momento de muita alegria estar aqui com os irmãos. Estou em casa, na casa do Pai. Quero agradecer ao meu pastor, pastorzão, obrigado pela confiança. E trago um abraço dos agapianos lá do Serrão. Tá? Aqui, meus irmãos, se for deixar vir, vem todo mundo, vem e enche o busão e vem. Mas tem uma turma que está com a gente aqui hoje, Deus abençoe vocês, né? Não larga seu pastor para nada, né? Meus irmãos, João 11, no capítulo 38, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Amém? Vamos só até aí. Eu só queria que você fechasse teus olhos e que você fizesse uma oração, você e Deus. De repente, se você chegou aqui nesse lugar, meus irmãos, então uma presença gostosa de Deus aqui nesse lugar. De repente, se você chegou e se você ainda não conseguiu orar, não conseguiu fechar os seus olhos, eu queria te pedir, nessa noite, o que Deus precisa aqui para poder operar, é um coração quebrantado e uma boca aberta, para Ele poder fazer algo aqui nessa noite. E da tua maneira, do teu jeito, eu só queria que você fechasse os teus olhos, e que você orasse ao Senhor. O Senhor vai curar vidas, aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz que grande é as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. De repente você chegou aqui com o coração aflito, chegou aqui afadigado, chegou aqui com tantos problemas, sem saber o que fazer, o que direção tomar, o que decisão. Eu quero te dizer para você nessa noite que o Deus do teu milagre está neste lugar. Você não está aqui por acaso e nem por acidente. Esse encontro já estava marcado na agenda de Deus. E fala com o Senhor, conta a tua situação, conta a tua aflição para Deus, conta para Ele a tua dor. Porque eu tenho certeza que até o findar desse culto, o Senhor já vai ter operado algo maravilhosamente na tua vida. Então ora ao Senhor. Fala com Deus nessa noite. Eu gosto muito de orar, meus irmãos, e quando eu gosto de orar, eu gosto de contar para Jesus o que está acontecendo. Eu gosto de falar para Jesus a minha dor, a minha aflição, aonde eu quero que Ele toque, aonde que precisa. Eu converso com Jesus igual eu converso com vocês aqui. Porque se tem uma pessoa que a gente precisa no momento de aflição da nossa vida, no momento de angústia, no momento de dor, esse alguém se chama-se Jesus. E o mais interessante, querido, que Ele nos ouve. Quando você pede Jesus para sentar do teu lado, você sente o rupiaço do pé à cabeça, você sabe que Ele está ali. E é o único que pode fazer algo pela tua vida nessa noite.
e não há outro. E ele se encontra aqui nesse lugar, e veio aqui. Você sabe por que Jesus veio aqui nessa noite? Porque ele sabia que você viria. Por isso que Jesus veio. Amém? Vamos aplaudir, glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor é lindo. Meus irmãos, na hora que eu estava preparando essa mensagem, eu orando a Deus, e Deus, Ele tocou no meu coração, e Deus me mostrou e falou algo comigo. Algum tempo atrás, eu andava triste, angustiado, sem rumo e sem direção. Eu estava dentro da minha casa, saía para o trabalho, e do trabalho eu chegava para casa. E tinha dia, meus irmãos, que eu me encontrava na madrugada, aonde Deus me tirava o sono, e eu chorava, eu clamava pela presença de Deus, mas eu sabia que eu precisava de um lugar, entendeu? Para mim poder estar, porque eu estava longe dos caminhos do Senhor, e longe dos caminhos do Senhor é um lugar pior que a gente pode estar, um lugar onde a gente fica cheio de solidão, entendeu? Um lugar onde a gente não sabe com quem que a gente pode contar. Na hora que bate a porta do nosso coração a tristeza, na hora que chega a notícia, entendeu, que abala a gente, não tem por onde a gente correr. E ali estava comigo a minha esposa. E teve um dia que ela, olhando para mim, ela virou para mim e falou assim: olha, eu não aguento mais essa situação aqui. Então eu vou sair para mim poder procurar uma igreja, entendeu? Que Deus me direciona a um lugar aonde eu possa ir, aonde eu posso caminhar, achar, entendeu? Alguma solução. Ou seja, alguém tem que fazer alguma coisa aqui nessa casa. E ela saiu, eu falei: não, pode ir tranquilo. E ela saiu. E passado o tempo, ela voltou, e ela virou para mim e falou assim: amor, eu achei uma igreja, mas pensa num pastor abençoado, pensa num pastor alegre, pensa numa igreja receptiva. E eu virei para ela e falei assim: nossa, que bom, entendeu, que você achou. Então continua indo lá, porque eu vou ficar aonde eu estou. Isso passa algum tempo, ela frequentando a igreja, ela vira para mim e fala assim: amor, eu conversei com um pastor lá, e o pastor está querendo vir aqui em casa fazer uma visita. Você recebe ele? Eu falei: recebo, entendeu? Porque na minha casa, todo mundo que chegar, eu vou tratar bem. Portanto, se você chegar na minha casa, pode ser a hora que você chegar lá, eu vou te tratar bem, vou fazer questão, porque todas as pessoas que a gente trata bem na nossa casa, elas fazem questão de voltar, entendeu? E se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito, é não ficar sozinho. Então minha casa tem que estar cheia, então para ela estar cheia, eu tenho que tratar bem quem vai lá. E ela pegou e falou: então eu vou marcar a visita. E marcou a visita. Aí me chega lá o pastorzão, pastor Wallace. Ele chega lá, ele faz aquela visita do jeitinho dele, da maneira dele de conversar. E eu lembro que no final da visita ele virou para mim e falou assim: Arnaldo, eu conversei com muita gente, tem muita gente que fala de você, e fala de você de um jeito bom. Eu não ouvi ninguém falar mal de você, então você é uma boa pessoa. E eu quero te fazer um convite. Eu queria que você fosse lá visitar a gente, ou melhor, eu queria que você ficasse lá até você fortalecer espiritualmente.
Não vou pedir você para congregar comigo, nem para ficar na minha igreja, não. Só para você se fortalecer, para você se achar. E na hora que você tiver fortalecido, eu não sei se você lembra dessa conversa, pastor? Na hora que você tiver fortalecido, aí você pode escolher a decisão que você quer tomar. E ele pegou e foi embora. Meus irmãos, e essa conversa ficou martelando na minha cabeça. Porque até entanto, tinha ido o pastor lá me oferecer igreja, tinha ido o pastor lá, entendeu? Chamando, empurrando a gente, mas a maneira que ele foi uma maneira diferente. E quando as pessoas é usada por Deus para abordar a nossa vida de uma maneira diferente, aquilo ali nos toca. Aquilo ali mexe com a gente. E eu fiquei com aquelas palavras martelando, entendeu, na minha mente. E eu pensando comigo, eu falei, gente, eu achei um pastor de ovelha. E eu me lembro que eu fiz uma visita, e eu gostei, e voltei para casa. Depois, no outro dia, eu fui para o serviço, e lá no serviço, Deus foi falando muito no meu coração. Você sabe que quando Deus começa a te incomodar, desde pela manhã, entendeu? E é uma presença gostosa de Deus, e Deus vai falando com você, e você vai ouvindo, e tem hora que as lágrimas descem, e eu tendo aquele momento de comunhão com Deus ali, e eu peguei e falei com Deus, eu falei, Senhor, se for para mim voltar para a tua casa, se for para mim voltar para a tua presença, se for para mim voltar para os teus caminhos, e se for para mim ficar, entendeu, naquela igreja que eu visitei ontem, então que o Senhor leva o pastor lá em casa hoje à noite. Eu lembro que isso era na segunda-feira, não tinha nada combinado, não tinha nada marcado, não tinha nada ligado e agendado. E ali no meu serviço eu falei, eu e Deus, eu fui embora para casa, cheguei lá, jantei, como de costume, não falei nada, não comentei nada com a minha esposa, e aí deu 8 horas, nada do pastor aparecer, deu 8:30, nada do pastor aparecer, deu 9 horas, nada do pastor aparecer, deu 9:30, e eu falei com ela, falei, vamos deitar, entendeu, vamos deitar. E aí, quando a gente fica numa expectativa de acontecer algo na nossa vida que não acontece, o que a gente faz? A primeira coisa é cair o semblante, porque a gente frustra, entendeu, a gente fica triste. Aí a primeira coisa que passa pela sua cabeça, entendeu, no meu caso é falar, Senhor, eu entendi tudo, então eu entendi que o Senhor não quer ir na igreja, o Senhor não quer ir na sua presença, não quer, beleza. E aí a gente ajeitou, aí deitou, aí quando deu quase 10 horas, mais ou menos esse horário, né, pastor? Se esse é horário de visitar os outros, meus irmãos, 10 horas da noite, mas quando o Espírito Santo de Deus está na direção, Ele é que manda, Ele é que faz, e tem hora que Deus faz isso para testar a nossa fé, tem hora que Deus faz isso para nos testar, e quando deu, entendeu, quase 10 horas, aí, lá em casa era um portão assim meio de tábua, e começou a fazer barulho lá de fora, fazer barulho, aí a Aline virou para mim e falou assim, ó, levanta que tem alguém aí. Eu falei, mas alguém aqui essa hora? Aí na hora que eu cheguei na sala de casa, eu escutei quando bateu palma, e eu conheci a voz dele, ô Arnaldo! Meus irmãos, naquela hora, o meu coração se encheu de alegria, e ali naquela sala de casa, eu bradei, eu louvei e exaltei o nome do Senhor, porque o Senhor tinha ouvido a minha oração, o Senhor tinha ouvido, entendeu, o meu clamor, o Senhor me queria pertinho dele, e a gente conversou,
E de lá para cá, meus irmãos, eu ganhei um pai, eu ganhei um pastor, eu ganhei um amigo. Pastor, hoje eu me vejo lá naquele bairro, e eu falo, meu Deus, a gente precisa de uma oportunidade, e de alguém que acredita na gente. É tudo que a gente precisa, para a gente poder mostrar o talento que a gente tem. Quando você acha alguém que te incentiva, quando você acha alguém que te encoraja, quando você acha alguém, entendeu, que te aconselha, quando você acha alguém que te ensina a fazer as coisas que é certo, você ganha um amigo. E amigo, meus irmãos, é coisa, entendeu, que você guarda dentro do coração. Amigo é coisa que de repente não precisa de você estar junto todos os dias, mas você está lembrando dele em oração e o coração a todo momento. E sempre quando você lembra, você pede a Deus para poder abençoar. E quando você tem a oportunidade de ver, qual que é o primeiro ato? É de abraçar, porque do lado do amigo a gente se sente bem. E assim era Jesus com Lázaro. Jesus, ele tinha um laço de amizade com Lázaro, com Maria, com Marta. Sempre quando Jesus ia em Betânia, Jesus, entendeu, não ia em Betânia se não fosse, não ia em Betânia embora se não passasse na casa de Lázaro, porque ele tinha um laço de amizade. Você tem amigo? Tem. Você tem pessoas que gostam de você? Você tem pessoas que, quando chega lá na sua casa, não dá vontade nem de você deixar, entendeu, elas embora, de tão gostosa que é a presença delas, entendeu? Ou quando você encontra lá na rua, de repente você está com compromisso até meio em cima da hora, mas é tão boa a companhia daquele amigo que você fala, não, o compromisso atrasa um pouquinho, mas eu vou aproveitar o máximo de tempo que eu tenho. Meus irmãos, se tem uma coisa na vida que a gente tem que aprender a cultivar, é boas amizades. Porque o amigo verdadeiro, ele nos orienta. Amigo verdadeiro, ele nos aconselha. Entendeu? Amigo de verdade é aquele que quer que a gente anda junto. E você tem um pastor, e o seu pastor é seu amigo. Tem hora, entendeu, que é não, e se é não, é não. Não adianta fazer biquinho, não adianta emburrar, entendeu, não adianta querer ficar com frescurinha, porque o amigo, ele sabe o que é de melhor. Sempre o conselho vem, é para te aconselhar naquilo que é bem. Então, quando fala não é hora, não é hora. E quantas vezes, meus irmãos, a gente ouve um conselho e a gente vira a cara? Quantas vezes a gente ouve um conselho e a gente não dá crédito? Quantas vezes é preciso da gente quebrar a cara? Mas se a gente tivesse ouvido o conselho, não precisava de ter quebrado a cara. Porque a gente acha que a gente é dono do nosso nariz. E que eu não preciso de ouvir ninguém. Você acha que Jesus não sentava na amizade que ele tinha com Lázaro, não aconselhava Lázaro, não aconselhava Marta e Maria? Você acha que Jesus não comia ali na casa deles? Não tinha aquela liberdade? E andando na história, aqui para chegar no ponto que eu quero chegar, meus irmãos, e com toda essa amizade que Jesus tinha com Marta e tinha com Maria, Jesus então, ele fazendo a sua missão, propagando, levando o evangelho da salvação, que é coisa, entendeu, que a gente tem que fazer. Isso é missão da igreja.
é missão minha, é missão sua de pregar e anunciar a palavra do Senhor. Você sabe por que que o Senhor te coloca lá na fila da caixa e de repente a fila está grande? É porque de repente quem está na frente, quem está atrás de você não conhece Jesus. E Ele te colocou ali para você anunciar. Ele te colocou ali para você pregar. Você tem pregado, tem levado o evangelho da salvação para as pessoas? Tem falado para os teus vizinhos do amor de Jesus? Tem. Esses dias a gente fez um culto do amigo lá, e eu estava falando com os irmãos, entendeu? O culto do amigo, você sabe aonde a gente começa a ver fruto? É você trazer o seu vizinho. Seu vizinho te conhece. Seu vizinho sabe quem que você é. Ele sabe dos gritos, né? Ele sabe na hora que acontece a coisa que não deveria acontecer, o jeito que trata os filhos. O que identifica nós é os nossos vizinhos. Quando você traz o seu vizinho para o culto, você pode ter certeza que ele está lendo a tua vida. De repente eu falo com pessoas aqui, entendeu, que, pastor, mas eu nem sei o nome do meu vizinho. E se você precisar dele? Quantas pessoas hoje em dia, entendeu, até lá no bairro mesmo, já teve caso desse tempo atrás, de encontrar uma pessoa morta em casa, sem ninguém. Quem morre sozinho, a primeira impressão é porque não tem ninguém. Porque se você tiver um vizinho bom, qualquer grito que você der, ele te ouve. E na hora que ele perceber que ele não te vê naquela viração do dia, ele te visita, para saber o que aconteceu. Está vendo a importância da gente se relacionar? A importância, entendeu, de valorizar as boas causas na nossa vida. E Jesus então, ele levando o evangelho, ele propagando, fazendo a sua missão, chega, então um mensageiro, chega uma mensagem para Jesus, e falando, olha, o teu amigo Lázaro, ele adoeceu, ele está doente. E Jesus então, ele vira para os seus discípulos, e fala, pode ficar tranquilo, que essa enfermidade de Lázaro, é para a glória de Deus. Meus irmãos, o momento que você vive hoje, é para a glória do Senhor Jesus. É para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado, entendeu? Através desse problema, através dessa enfermidade, através dessa luta, o momento que você vive hoje é para a glória do Senhor Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. E aí o que acontece? Maria e Marta mandam o recado para Jesus, mas no coração delas, a expectativa é que Jesus, da onde ele estava, ele iria, e na hora que ele chegasse lá, resolveria todos os problemas dela, porque ele tocaria em Lázaro, Lázaro ficaria são, e assim, entendeu? A paz voltava ao normal àquela casa. A palavra do Senhor fala que da onde Jesus estava, era 3 quilômetros, até onde Lázaro estava. Meus irmãos, pertinho, a distância. Eu acho que daqui lá em casa dá mais de 3 quilômetros. Mas, da onde Jesus estava, Jesus resolve a ir para outro lugar. E não foi aonde estava Lázaro. Aonde estava Lázaro, estava Marta, estava Maria e estava Lázaro à espera do Senhor Jesus. Você tem fé nessa noite? Você crê no Senhor Jesus nessa noite? Jesus, ele é o Salvador da tua vida? Crê mesmo, igreja? De verdade?
Então vamos lá. De um lado agora estava a família esperando a visita de um homem, de um amigo, de uma pessoa, entendeu? Que eles confiavam. Estava naquela expectativa de receber. E do outro lado, aquele homem não foi. Quantas vezes você tem orado a Jesus, tem apresentado a causa para Jesus, e não acontece nada? Você crê? Ainda tem fé? Meus irmãos, eu tento imaginar aqui agora, entendeu? Aqueles amigos de Lázaro, cutucando, falando, mas não é teu amigo? Cadê ele? Que sumiu? Porque não é assim que fazem na hora que a gente está vivendo aquele momento de aflição. Tem uns enviados de Satanás que não vêm para poder cutucar, para poder matar a nossa fé, para poder fazer que a gente não acredita. Quem sabe de repente eu falo com pessoas aqui nessa noite, querido, que só você e Deus sabe o problema que você está passando, só você e Deus sabe a aflição que está no teu coração, e você tem orado, você tem buscado, mas não tem acontecido nada. Pastor, não mudou, continua do mesmo jeito, ou até pior. Mas uma coisa que eu vejo no texto aqui, e que me chama muita atenção, Jesus não foi lá onde estava Lázaro, mas Jesus estava por perto. Por mais que a sua situação não resolva do jeito que você queira, os teus problemas, entendeu, não se resolva da maneira que você imagina, mas uma coisa eu quero te dizer, que Jesus, Ele está por perto. Você sabe o que quer dizer isso? Jesus estando por perto, a qualquer momento, a qualquer hora, Jesus pode chegar, entendeu? E na hora que Jesus chegar, a situação ela vai ser mudada. Na hora que Jesus chegar, o negócio muda de figura. Na hora que Jesus chegar, todo o quadro é mudado. Mas o difícil é vivenciar esse momento, porque pregar, pastor, é muito fácil, o mais difícil é viver isso. Difícil é saber que essa enfermidade a cada dia, ela me assola, eu oro, eu faço campanha, eu jejuo, e não tem resposta. O difícil é o problema, entendeu? Em casa, é o casamento, é com meus filhos, que nada muda, o difícil é vivenciar isso. É acreditar que amanhã vai ser um novo dia e que pode ser melhor do que hoje. Meus irmãos, o tempo passando, Jesus não aparecia e o quadro de Lázaro só ia complicando. Aí chegou um momento que chega a notícia para Marta, para Maria, fala, olha, seu irmão entrou em óbito. Morreu. Imagina o desespero naquela casa. Meus irmãos, um lar aonde tinha um amigo Jesus, agora tomado por dores, por aflição, agora tomado por tristeza. Imagina o pranto daquelas mulheres. Imagina o que não passava na cabeça delas, vivenciando todo aquele momento ali, e saber, entendeu, que se Jesus tivesse lá, tudo seria diferente. Tem coisas que Deus permite chegar na nossa vida, tem coisas, entendeu, que o Senhor
permite acontecer com a gente é para ver até que ponto vai a nossa fé. Porque tem gente que num ato desse a primeira coisa é murmurar. Não volta na igreja nunca, vira as costas. Por bem menos do que isso. Quantos problemas que não acontecem com a gente, entendeu? Que de repente a igreja não tem nada com isso, mas acaba pagando. Primeira coisa que a gente decide, naquele momento da aflição, não vou na igreja não. Primeira coisa que a gente faz, entendeu? É começar a murmurar. Quantas vezes isso aconteceu comigo e com você também, esse momento vivenciado, e qual foi a nossa atitude, qual foi a nossa reação? Meus irmãos, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo que eu preciso de conhecer. Quanto mais eu conheço a Deus, entendeu? Mais eu vejo que eu não conheço nada de Deus. Que dá vontade de se achegar, de se esconder, de abraçar, entendeu? E de entender que a gente não vive para nós, que a gente vive para Ele, por causa dEle, por meio dEle, na dependência dEle. A gente é tão sensível que uma simples infecção, tem hora que joga a gente em cima de uma cama, a gente é tão inválido. Meus irmãos, o quanto a gente precisa voltar o nosso coração, entendeu? E ver que a gente não vive sem a presença de Deus. De Deus. Aquela casa agora tomada por aflição, tomada por tristeza, e Jesus não foi lá. Jesus não apareceu lá. E aí pega, organiza então o funeral ali e vai levando Lázaro para poder ser sepultado. E ainda no coração daquelas mulheres, quem sabe de repente na caminhada, poderia encontrar com Jesus e a causa ainda poderia ser mudada, mas chega até o sepulcro e enterra ali, coloca Lázaro ali naquele lugar e elas não encontram Jesus, não vê Jesus, Jesus não faz até naquele presente momento nada. Você ainda tem fé? Se fosse contigo ainda tinha fé, meu irmão, ainda tinha fé para adorar, ainda tinha fé para exaltar, ainda tinha fé para confiar nesse Deus. Até que ponto o Senhor pode permitir as coisas para poder testar a tua fé? Até onde o Senhor pode tocar para poder te testar? Quem sabe foi só um ventinho que veio. E olha a sua situação, pensando em desistir, em cabeça baixa, vivendo uma vida frustrada, trabalhava para o Senhor, aí veio agora não trabalha mais. Por quê? Porque veio um ventinho. Ei, Ele é o dono de tudo. Tudo que a gente precisa Ele tem. Então por que temer? Por que não confiar? E você sabe o mais importante? Que se Ele fizer aqui, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito, igreja. Deus não tem obrigação nenhuma de curar, entendeu? Que o mais importante Ele fez por nós, que foi tirar o teu filho, entendeu? Unigênito, e mandou morrer na cruz por nós, pela minha vida e pela tua vida também. Só isso aí já basta. O castigo que era para nós, Jesus veio e tomou, e levou sobre si, e tem muita gente ainda querendo mais. A gente não tinha só que agradecer? Não é verdade? Só da gente ter vida, tudo. Você já parou para imaginar no hospital de Barretos agora quantas pessoas lutando, brigando para ter mais um dia de vida? E olha a saúde que você está.
Você já imaginou lá na África? Lá eu falei com Deus, agradeço a Deus todo dia quando eu nasci lá na África. O Senhor é lindo, Senhor. E eu olho para uma igreja bonita dessa, um povo bonito, tudo cheiroso. Por que não viver, meus irmãos? Por que não entregar e deixar Deus tomar o controle da situação? Culto da vitória. A minha maior vitória é sair daqui nessa noite sarado. A minha maior vitória é sair daqui nessa noite crendo e vivendo na dependência de Jesus. Porque se eu entender o valor desse evangelho, a semana que vem, na quarta-feira da vitória, não está só eu, mas está eu e mais um. E passa-se 4 dias caminhando para mim poder concluir, encerrar minha mensagem aqui. Passa-se 4 dias. E quem que vem chegando? Quem que chega, meus irmãos? Jesus vai chegar na tua vida. Você sabe esse problema que você achou que não ia ter mais solução? Você sabe esse deserto que você achou que você ia morrer? Jesus está chegando. E quando Jesus ele chega, a Marta ela vem de encontro a Jesus. E ela começa a conversar com Jesus. Eu imagino o jeito que não estava o coração de Marta. Tenta se colocar no lugar dela. Se fosse você, como que não estaria o teu coração? E aí ela fala para Jesus, olha, se você tivesse chegado aqui um pouquinho antes, o meu irmão não teria morrido, não teria acontecido o que aconteceu. Meus irmãos, tem hora que não é hora de questionar, tem hora que é hora de acreditar. Tem hora que é hora de confiar. O momento mais difícil da nossa vida é o momento que a gente tem que segurar nas mãos de Deus e confiar nele. Por isso que eu perguntei para você, você crê, você tem fé? Aí você virou para mim e falou, pastor, amém, eu creio, e até aplaudiu e glorificou o nome do Senhor. Mas e essa situação? Você crê que ela não é permanente diante de Deus? Então por que deixou esse problema cair o seu semblante, sabendo que Jesus está chegando? Sabendo que essa situação, ela pode ser mudada a qualquer hora. E Jesus ele vira para ela, caminhando aqui, ele olha, e eu falo com as minhas palavras, eu acho que Jesus ele olha para Marta e fala, ei Marta, se você soubesse com quem você está falando. Marta, se você conhecesse com quem que você está falando. Ei Marta, se você soubesse que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse ele viverá. Meus irmãos, Jesus veio para mudar a história. E Jesus então ele chega até diante Maria, pede para chamar ela. Maria, ela chega com aquele jeito doce. Aí ela já chega e logo vai se prostrando aos pés do Senhor. E falo para você novamente, tem momento na nossa vida que não é momento de murmurar, de questionar, é momento de confiar. Só de Maria se prostrar, não precisava dela falar mais nada. Porque na presença do Senhor,
Se tem um lugar que a gente tem que viver, entendeu? É prostrado nos pés do Senhor, na presença dele. Então Jesus, ele se comove, e Jesus pergunta: aonde colocou Lázaro? Aí ela fala: vem ver. Aí Jesus, ele chega, para me poder concluir, aí Jesus, ele chega diante daquele sepulcro. Jesus pede para tirar a pedra, e Jesus vai e chama o morto pelo nome. Você sabe por que Jesus chamou o morto pelo nome? Porque Deus, quando tira para poder nos abençoar, porque Jesus, quando chega na nossa vida para poder mudar a nossa história, o nosso milagre, a nossa vitória, ele vem no nosso endereço, ele vem na nossa rua, ele vem na nossa casa, ele vem no nosso número. Aquilo que é para nós, ela vem para a nossa vida, ela vem pelo nome, ela não vem nem pelo vizinho da direita e nem pelo vizinho da esquerda. Aquilo que é para mim, o Senhor, ele traz e ele entrega para mim. E por isso que Jesus chamou Lázaro por nome, porque a bênção era para a vida de Lázaro. E o Senhor hoje te chama por nome, igreja. Ele te chama por nome, porque o Senhor veio aqui nessa noite para poder te dar vitória. O Senhor veio aqui nessa noite para poder fazer um milagre acontecer na tua vida. Hoje Jesus chega. Bendito é o teu santo nome. Hoje Jesus chega. E quando Jesus chega, aquilo que estava morto passa a ter vida, aquilo que estava triste passa a ter alegria, aquilo que não tinha saúde passa a ter cura, aquilo que estava borocochô passa a ter autoestima, porque aonde Jesus chega muda todo o quadro, toda a história é mudada. E Jesus quer mudar a tua vida hoje. Jesus quer mudar algumas coisinhas que precisa de ser mudado, entendeu? Na tua vida, mas Jesus quer mudar hoje. Tem fé para deixar Jesus entrar? Tem? Então coloca sobre seus pés no nome de Jesus. Pode vir aqui à frente.